Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Os que estão sempre conosco, os que vêm pela primeira vez, os que estão de volta. A maioria sabe que estamos comemorando o 40º aniversário do nosso querido chefe, Grupo Espírita Francisco de Assis. Então, há muitas pessoas que estão conosco nesse tempo todo, outras a metade, outras um pouco mais, mas o importante é que estamos todos aqui. Não podemos citar o nome de todos, porque muitas pessoas. Então, nós acreditamos que todos estamos sentindo os corações em festas alegres, por termos permanecido, por termos feito a boa escolha como hoje. Deixamos nossos lares, escolhemos vir para a nossa reunião. Isso é importantíssimo. Quantas pessoas não fazem isso, não é? Infelizmente, estão por caminhos que vão sofrer, porque não buscam, às vezes, a misericórdia de Deus, não têm fé, confiança. E nós que já despertamos para esse lado, nós agradecemos muito ao Pai do Céu, a Jesus, por mais essa oportunidade. Bem, hoje temos na prece inicial o nosso irmão Arturo, a alegria de termos ao nosso lado o nosso irmão Ranieri, da Federação Espírita Pernambucana, responsável pelo Departamento de Estudos. O ESG já esteve aqui conosco várias vezes ajudando-nos e é sempre bem-vindo. O nosso abraço à Federação Espírita Pernambucana e o nosso agradecimento. Vamos, então, o nosso irmão Arthur para a prece inicial e o nosso irmão Ranieri estará com a palestra. Que Deus nos abençoe, que tenhamos paz, alegria e felicidade por mais esse tempo de, como repetimos, fazemos a boa escolha. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Senhor Jesus, é com alegria que aqui estamos unidos mais uma vez em Teu nome, para um momento de aprendizado. Aprendizado no bem, no amor, no bom, no belo, que vem através do cristianismo, vivo na doutrina dos Espíritos. Que o nosso irmão Ranieri seja inspirado pelo mais alto, para trazer aquilo que necessitamos de escutar, que necessitamos aprender, que necessitamos tocar adiante. Em mais essa data agora comemorativa, 40 anos do chefe. Imaginemos Francisco de Assis, que alegria vendo essa semente crescendo, florescendo e trazendo tanta gente de bem para cá. Muitos pela dor, alguns pelo amor. Que possam ser então essas dores aliviadas com a coragem e a certeza de que Jesus está no leme e se não deu certo agora, dará depois, com os aprendizados necessários que precisamos ter. Que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua bondade, Senhor Jesus, possa estar entre nós, hoje e sempre. Assim seja. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens aqui presentes, boa noite a todos. Nossa, que silêncio. Os espíritos todos responderam, menos nós. Estamos na casa de Deus, devemos ter alegria. Vamos tentar de novo. Boa noite, gente. Agora sim. Agora nós externamos a alegria de, uma noite de sábado, sairmos de casa e virmos para uma casa como esta. Uma casa de luz, uma casa que nos acolhe, uma casa que nos conforta, uma casa que nos permite ter oportunidades de crescimento. E eu queria, antes de iniciar a abordagem do tema da noite, agradecer o convite da casa para estar aqui. Um carinho muito grande por esta casa que tem um patrono de uma elevação enorme, Francisco de Assis. E o exemplo dele é exemplo para todos nós. Então eu queria externar o meu abraço a todos os trabalhadores, Dona Sônia que está aqui, precursora de tudo isso que nós encontramos com a ajuda de muitas pessoas, a ajuda do esposo, a ajuda de muitos amigos, que um dia idealizaram
e colocaram em prática a realização de uma casa de Deus, uma casa voltada para o amor e para a explanação da doutrina aqui na Terra. E eu queria externar meu abraço a cada um de vocês que frequenta a casa, que trabalha a casa, que participa da casa, que vive as dificuldades que uma casa espírita vive, mas que persiste, persevera. Hoje nós estamos comemorando 40 anos, como disse a dona Sônia, não é isso? 16 de novembro de 1985, na realidade o aniversário é amanhã, 16 de novembro, domingo. E nesse aniversário nós observamos a concretização de todo um planejamento que não começou aqui com toda certeza. Começa lá atrás no plano espiritual, o compromisso, depois a encarnação, a reencarnação, a vinda, as dificuldades, depois a concretização, depois os preconceitos. Lembremos que 1985 não era o tempo de hoje. E aí vem os pioneiros que colocaram para a gente essa doutrina de pé, para que nós possamos conhecê-la, nós possamos aplicá-la, vivenciá-la e nos transformarmos, que é o mais importante. E é exatamente sobre a tutela dos bons espíritos, Francisco de Assis, com certeza, e todos os bons espíritos, que essa casa hoje está de pé. E não está de pé só por aí, porque ela apoia naquilo que nós precisamos, no alimento espiritual, mas também no alimento físico. E tem um acolhimento através da promoção social, mas tem um acolhimento daqueles que chegam aqui pela dor e passam pelo atendimento fraterno, passam pelo passe. Muitos chegam aqui dizendo que vê espírito, não quer ver de maneira nenhuma. Eu quero saber de espírito, tira isso de mim. Aí passa pela desobsessão, aí depois começa a se sentir melhor. Alguns compreendem que é um tema de hoje, outros não compreendem porque depois que melhoram, vão embora. Nunca mais retornam para poder dividir um pouco do que receberam. Mas não é só isso, essa casa que ampara, que acolhe, que cuida, não cuida só de nós, mas cuida também de crianças, porque tem um lar, não é o Lar de Clara, que acolhe crianças, acolhe adolescentes, que vão aprender e vão receber o amor de todos nós, para que possam no futuro nos substituir nessa caminhada e serem aquilo que está no Evangelho, no capítulo 17, homens de bem, homem no sentido genérico, não é? Homem e mulheres de bem, que é o que nós precisamos. E é exatamente sobre esse foco do apoio, do acolhimento, do amor, da evangelização, que nós hoje vamos falar sobre o tema, um tema que é muito importante para todos nós. Um tema que é compreender para amar. Compreender para amar. Evangelização como convite para nós compreendermos Jesus e Kardec. Observe que nós temos dois polos: compreender, evangelização. E na ponte ligando compreender e evangelização, nós temos o amor. Eu compreendo, eu pratico o amor, eu me evangelizo. E a evangelização, ela é a ação de espalhar a boa nova, porque evangelho é evangelho, quer dizer boa nova. E nós estamos aqui exatamente para aprendermos a divulgar a boa nova, que é uma boa nova para nós, mas que não deve ficar restrita a nós. E aí nós começamos a compreender o primeiro ponto da proposta de hoje. O que é compreender? O que é amar? Amar é algo que nos une, nos liga. Amar é algo que vem de Deus, porque Deus nos ama incondicionalmente. Mas para isso nós precisamos compreender. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, os Espíritos trazem para nós, e Kardec transcreve na obra, que a fé, ela precisa de uma compreensão. E eles dizem assim: a resistência de muitas pessoas que não creem, ou seja, dos incrédulos, devemos convir muitas vezes provém menos deles
do que da maneira como nós apresentamos as coisas para eles. A fé necessita de uma base, a base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso compreender. Vejam, isso é tão importante que Paulo em Hebreus vai tratar da fé em toda epístola que ele faz para os hebreus. Porque ele começa dizendo assim: como é que você acredita em Deus se você não vê? Precisa de uma fé. Fé naquilo que eu não vejo, mas eu sinto e eu vejo pelas coisas que me cercam. Aquilo que eu não consigo compreender como sendo feito pelo homem, só pode ter sido feito por um ser superior. E aí não interessa o nome que você dê, Deus, ser supremo. Os espíritos, quando indagados que é Deus, na primeira questão dos espíritos, eles não dão nenhuma resposta vaga que traga para o homem a compreensão de que ele se compara a Deus. Quando perguntam para eles o que é Deus, eles respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E veja que a pergunta que Kardec faz é: que é Deus? Não é quem é Deus. Porque Deus não é pessoa, nem o que é Deus, porque Deus não é coisa. Eles impessoalizam o termo que é Deus. Aí ele diz: para vocês que estão aí nesse nível, para compreender Deus, basta dizer que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí nós vamos entender o compreender como aprender alguma coisa. Então, quando nós vamos buscar a etimologia da palavra lá atrás, compreender vem de compreender do latim, que é com é junto, e prender é pegar, trazer para junto. Então eu vou ter que trazer para junto de mim aquilo que eu estou aprendendo. Muitas vezes a gente ouve mesmo, observa. As pessoas dizem assim: eu sou espírita. A gente pergunta: você é espírita? Alguns têm vergonha e baixam a cabeça. Outros não, dizem: eu sou espírita. Sim, por que você é espírita? Aí as pessoas, já ouvi as pessoas dizer: não, eu sou espírita porque eu gostei dessa religião. Fui na casa espírita, sofrendo. Vim aqui, fui atendido. Mas Kardec colocou para nós exatamente o porquê que nós somos espíritas. Lá na introdução do livro do Espírito, item 6, tem os postulados espíritas, que começam exatamente pelo primeiro: crer em Deus. Crer em Deus. Aí depois vem reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, o amor, a lei de causa e efeito. Você compreendendo isso, quando você pergunta para você mesmo: por que eu sou espírita? Eu sou espírita porque eu compreendo e pratico os postulados espíritas. Porque se assim não for, a doutrina torna-se uma filosofia muito bonita, mas sem valor nenhum. A doutrina espírita só tem valor quando eu a compreendo e eu pratico no meu dia a dia. É quando alguém pisa no meu calo e eu vou dizer assim: eu não vou revidar, eu vou perdoar. Agora, perdoar é fácil? Não. Perdoar não é fácil. Mas é um processo, não é? A gente tem que começar. Então, assim, eu não te perdoo agora, mas eu vou começar. E os Espíritos ensinam: não tenha raiva dele. Deixe o tempo passar. Vá trabalhando em você que esse processo vai chegar. E essa compreensão faz com que nós comecemos a entender o que é amar e o que é evangelizar, unido pelo amor. Ou melhor, como compreender para amar, para ser evangelizado. Todos nós aqui, em algum momento, fomos evangelizados. E muitos foram evangelizados e, além da evangelização, conseguiram algo mais. Porque quando você chega à casa espírita jovem, com a cabeça voltada para a coisa do mundo, muitas vezes não tem o equilíbrio de se voltar para as coisas do espírito. E está ali naquela agitação, e chegam os facilitadores hoje, ou os monitores de antigamente, se tem que ser technical. Vamos trabalhar? Vamos. Trabalhar como? Eu não tenho paciência. Eu não quero saber disso agora. Mas o jovem,
ao entrar em contato com a doutrina, começa a compreendê-la como ferramenta, não para agora somente, mas para agora e para o futuro. Porque ele vai caminhar com as próprias pernas. E aí nós conseguimos compreender, os Espíritos vão dizer, a fé raciocinada, você apoiar em fatos da lógica, não deixa nenhuma dúvida. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. E os Espíritos terminam esse capítulo do item 7, capítulo 19, dizendo assim: fé inabalável só é aquela que enfrenta a razão cara a cara em todas as épocas da humanidade. Nós temos fé? Fé vem do grego fides. Fides é fidelidade da criatura ao Criador. Aí agora começo a entender por que Paulo diz, lá em Coríntios 13, e ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira a transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada seria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não trata da leviandade. O amor é desinteressado. Vejam que coisa Paulo nos traz no viés espiritual. Agora eu preciso compreender, estudando esse tema, quando me deparei com amor, compreensão, eu perguntei para mim mesmo, que tipo de amor Jesus teve entre nós? E aí começava a estudar e me deparei com os livros, e os livros, os filósofos debruçaram ao longo de toda a história da humanidade, com vários conceitos sobre amor, com cada nome diferente, mas sem entrar na essência do amor que Jesus nos trouxe. Aí começam lá atrás, na antiguidade, os gregos dizendo, o amor é estorge. Estorge é o amor que tem as pessoas do grupo familiar. É o amor familiar. É o amor daqueles que estão sobre o mesmo lar e sobre o mesmo teto. Mas esse amor não resume o amor de Jesus. Porque ele amava sua mãe e os seus irmãos, mas o amor dele não se resumia a isso. Era mais. Era maior. Aí vem um outro filósofo e diz assim, o amor não é só estorge, é filia. O filia é o amor de sentimento, o sentimento de se sentir bem em estar com outro. O amor de estar alegre quando eu estou ao lado da Dona Sônia, eu sinto a alegria de estar ao lado dela, é o amor filia. Mas Jesus, o amor de Jesus não se resumia a só isso. Ele se sentia muito bem ao estar ao lado de todos os que o cercavam. Mas esse amor dele não era restrito. Aí vem outros filósofos mais à frente e dizem, não, esse amor não é filia, é filáusia. E o amor filáusia é o amor próprio, o amor que faz com que você se erga, que você se dê valor. Jesus não se voltou apenas para si. Então o amor dele não podia estar restrito ao amor próprio, ao amor unicamente dele, porque ele veio para expandir o amor para todos. E aí os filósofos continuam dizendo, então nós temos um outro tipo de amor, o amor eros, que é o amor voltado para as paixões, para o gozo. Jesus não teve esse amor, porque ele não casou. Ele sublimou e nos ensinou a amar muito mais do que isso. E aí mais próximos de nós, vem os outros filósofos mais próximos e dizem, não, o amor de Jesus é o amor ágape. Esse amor ágape é aquele amor altruísta, onde eu me esqueço em prol do outro. Mas Jesus amou mais do que isso. Que tipo de amor Jesus teve? Aí fui me socorrer com Emmanuel. Um livro, esqueci agora, mas eu vou lembrar até o final. Lá no capítulo 4, Emmanuel vai dizer que o amor que Jesus teve é o amor que é refletido em servir o próximo até a exaustão. Servir ao próximo sem discriminação, sem preconceito. E ele disse, eu vim para os que estão doentes. E todos aqueles que o procuraram, em tendo merecimento, receberam a sua ajuda.
Ele curou cegos, leprosos, coxos. Ele retirou espíritos que estavam perturbando o papel da obsessão aqueles que chegavam dele. Ele orientou os apóstolos, 12 homens brutos, na maioria analfabetos, porque em Israel, na época de Jesus, a maioria do povo era analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever. E ele pega esses 12 homens e diz: eu vou lapidar essa pedra bruta, esse diamante bruto, porque eles vão continuar a missão quando eu retornar à parte espiritual. E a missão dele aqui era de apenas 3 anos. E ele pega esses homens que no início duvidam, e duvidam até o último momento, e vai lapidando cada um deles, para que eles se preparem para fazer o que ele fazia. Tanto é assim que Pedro, quando Jesus desencarna, estava entrando no templo em Jerusalém, e um aleijado de nascença estava à porta do templo em Israel. Na época de Jesus, aqueles que tinham qualquer defeito físico não olhavam para aqueles que eram considerados santos. E o aleijado de cabeça baixa, dá uma esmola. E Pedro olha para ele assim: olha para mim. Ele não olha, ele diz: olhe para mim. E Pedro profere algo maravilhoso: não tenho prata, nem ouro, mas tudo o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Mestre Nazareno, levanta-te e anda. E o aleijado levantou-se e começou a andar. Fez o mesmo que Jesus. Fé, amor. E aí nós começamos a entender, então, que amor é esse que Jesus teve? Amor de serviço. Nós temos esse amor de Jesus. Muita gente diz: eu não amo como Jesus ama. Realmente. Com o poder e a potência dele, não. Mas em pequena quantidade nós estamos aprendendo. Porque quantos de nós se dedica no lar ao pai, à mãe, ao filho, à filha, ao sogro, à sogra? Quem de nós deixa um ente querido que está doente no hospital abandonado? Não é amor serviço? É sentado no hospital muitas vezes confortável, mas está do lado, a esposa está doente, o filho está doente, mas está na cabeceira. Alguém está doente do nosso lado, do centro espírito, nós estamos preocupados que ela melhore, que ela retorne. E se precisar da minha ajuda, eu estou junto. Esse é o amor que une. Porque você sabe que no momento que você precisar, você vai ser abandonado. E Jesus faz isso. Na hora que a gente precisa, não somos abandonados. Não somos abandonados. Isso começa lá atrás. Vejam como ele vem mostrar e trazer toda a estrutura para nós. Moisés é encarregado de tirar o povo hebreu do Egito. E quando passa pelo Sinai, sobe ao monte e recebe as 10 tábuas. Os 10 mandamentos. A primeira aliança do homem, de Deus conosco. O Criador com a criatura. Moisés desce e diz: Deus é único. Deus é um só. Porque na época acreditava em vários deuses. O povo era politeísta. E Moisés diz: nós, hebreus, só podemos acreditar em um Deus. Mas esse Deus para eles era um Deus carrasco, duro. Tempos depois vem Jesus e diz assim: Deus é Pai. Se Deus é Pai, todos nós somos irmãos. Jesus estava trazendo para nós a família universal, a família espiritual, e não a família consanguínea. Porque essa família consanguínea que nós temos hoje, ela desaparece com a morte. Ah, você é de que família? Sou da família fulano e tal. Quando a meu corpo morrer, eu vou para o plano espiritual, não é ser conhecido como fulano de tal da família tal. Eu vou ser conhecido como uma individualidade, um espírito imortal que integra uma família espiritual que é universal. Por isso Jesus, quando indagado pela mãe que o procurava pelos irmãos e pregando numa casa, ele responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando a gente pega essa passagem, muitos dizem: Jesus está dizendo que não ama a mãe, que não ama os irmãos. Não, ele estava dizendo: eu estou ensinando para vocês a via espiritual. Eu não estou ensinando para esse mundo. Eu estou dizendo que todos nós somos irmãos e estamos em papéis aqui. Eu estou pai, você está mãe, outro está filho. Mas numa outra vivência, nós podemos estar em papel inverso. Querem ver como isso é interessante? Quando a gente pergunta às mulheres assim: quem você ama mais? O seu filho ou o seu marido? Qual é a resposta que
Essa é a resposta de quem está com o pensamento no mundo. Vamos pensar espiritualmente? Vamos, né? Marido, mulher e um filho. A mulher diz, eu amo meu filho. Mas eu amo meu marido, mas não amo mais meu filho. A mulher morre, o marido morre e o filho morre, vão para o plano espiritual. Aí vem um anjo da guarda e diz assim, vocês vão voltar lá para baixo. Vão reencarnar. Só que você, como mulher, vai voltar primeiro. Você que foi filho, vai voltar e vai se casar com ela. E vai receber como filho seu marido da encarnação anterior. Quem você ama mais agora? Se você disser que é o filho, você está dizendo que é o marido da encarnação anterior. Perceberam? Esse é o amor que Jesus nos ensinou. Tem que amar incondicionalmente todos. Só que nós estamos em papéis diferentes. Porque senão, quando eu for para o outro lado, para o mundo espiritual, eu vou ter surpresas. Quer ver outra surpresa? Quer dizer, eu só encarno como homem. Aí chega no plano espiritual e diz, meu filho, tu vai voltar. Porque tu não aprendeste nada com o meu lá embaixo. Tu vai voltar agora como mulher. Porque o espírito não tem sexo. O sexo é do gênero que nós formamos. Quando eu desencarno, eu volto a ser individualidade no espiritual e não tenho sexo. Aí, para aprender e para caminhar para a pureza, para ser espírito puro, eu tenho que ter o conhecimento dos dois lados. Aí eu vou caminhar pelo lado do homem e vou ter que adquirir as características da mulher. As qualidades femininas de amor, dedicação, paciência, abnegação, ligação com Deus. A mulher está ligada com Deus porque ela é que gera. Deus diz, você vai permitir que os espíritos encarnem nos diversos planetas, mas não pode ser através de um homem. Tem que ser através de quê? De uma mulher. Então nós temos que olhar com o pensamento não terreno, olhar com o pensamento de si, com o pensamento espiritual. E aí nós vamos compreender que Jesus amou muito e nos ensinou muito e nós não compreendemos. E ele sabia disso. Tanto é que ele ensinou para nós por parábolas. E os homens não conseguiram deturpá-las, até hoje não conseguem extrair o espírito da letra das parábolas. Nós temos quanto tempo? 2025 anos que Jesus morreu e não conseguimos compreender a essência do seu ensinamento. Não conseguimos praticar a essência do seu ensinamento. E aí, começamos a ler as parábolas e muita gente diz, eu não consigo determinar o que está escrito ali. Preciso vir a casa espírita para estudar, né? Para poder entrar, olhar agora com a visão espiritual. E aí vem uma parte que Jesus, como educador, nos traz. Porque ele foi o maior educador que nós tivemos aqui. Ele foi o mestre. Ele aceitou ser chamado como mestre. Está lá em João 13. É o único título que Jesus aceita que deem para ele. Eu sou mestre, realmente. Eu sou mestre. Mas tem outro campo do amor. Agora vamos entrar no campo da evangelização. Evangelização é a ação de divulgar a boa nova. E essa evangelização, ela foi sempre a preocupação de Kardec e dos bons espíritos. Quando o evangelho, a semente do evangelho de Jesus é trazida para o Brasil, quando a doutrina chega aqui, Dr. Bezerra de Menezes organiza o movimento espírita no Brasil quando ele desencarna em 1900, com a Federação Espírita já toda organizada em virtude das dissidências. Ele morre em 1900 e a partir daí os que continuam mantendo a bandeira da doutrina de pé começam a preocupar. Nós temos que ensinar a doutrina espírita para os jovens, para aqueles que não conhecem a doutrina. E nós precisamos evangelizar. E aí começa em 1920 a primeira preocupação. Lá começa em São Paulo a formação dos grupos espíritas. 1920. Só que naquela época, para você abrir um centro espírita como esse, tinha que pedir permissão à polícia. Aqui em Pernambuco teve isso. Não sei se a senhora pegou isso. Eu tinha que pedir permissão da delegacia de polícia. Porque senão você não podia abrir. Não tinha liberdade religiosa. 1920, começam os primeiros grupos. Na década de 1930 e 1940, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, surgem a preocupação dos grupos para estudo com as crianças em São Paulo. Vão ter que pregar os filhos
daqueles que frequentavam o centro espírita que não podia ficar de fora. Eu vou para o centro com a minha esposa, onde eu deixo meu filho? Tem que evangelizar, não tem? Tem que trazer para o centro espírita. Tem que trazer para a casa espírita. E aí começa o início do processo de evangelização, do despertar da evangelização das crianças e dos jovens que não podiam ficar abandonados. Mas na década de 50, 70, nós temos a formação de grupos de evangelização agora para crianças. Em 1977, Cecília Rocha sai do Rio Grande do Sul, é colocada em Brasília para sistematizar o estudo da doutrina espírita, chamado ESD, que muitos chegam a casa e, por não conhecerem a doutrina, dizem, vamos estudar o ESD, vamos. Esse estudo sistematizado foi pensado por essa mulher, que começou um projeto piloto lá no Rio Grande do Sul, foi chamada pela Federação Espírita Brasileira para expandir para o Brasil inteiro. E dessa decisão surgiram várias pessoas que se agregaram, inclusive a nossa querida Sônia Arruda, da Federação Espírita Pernambucana, que foi pioneira a trazer a doutrina, aliás, o estudo sistematizado para Pernambuco. E aí começou-se a olhar para a evangelização infantil, a evangelização do jovem. O que fazer com essa evangelização? Como a gente organizar? Então criaram-se métodos agora montados dentro da pedagogia. Vamos começar a trabalhar a doutrina espírita sobre o enfoque mais moderno, mas com visão de divulgação dessa doutrina para todos nós. Porque quando nós não a compreendemos, praticamos coisas que muitas vezes a gente nem acredita que pode. E quando você conhece a doutrina, você não se dá o luxo de fazer o que você fazia. Não existe ex-espírito. Eu tinha um amigo que dizia assim, eu não quero ficar na doutrina espírita porque ela é muito forte para mim. É muita moral para mim, eu não estou preparado para isso. E saiu. Tudo bem. Você pode escolher qualquer outra religião. Só que os postulados espíritas estão em todas as religiões. Não existe padre hoje médium. Existe ou não existe? Não existe pastor médium. Não existe gente, irmãos, as outras religiões que dizem, eu vejo o espírito. Eu sinto o espírito. Mas não precisa ser espírito. Não precisa ser espírito. Esses postulados que nós aprendemos aqui não saem da nossa pele. Quando a gente conhece e compreende, você pode estar onde tiver. Se eu machucar a dona Sônia, a minha consciência vai me acusar. É o primeiro que me acusa, diz, vai lá e pede perdão para ela. Mas eu sou orgulhoso, digo, não peço. E aí vem o quê? O sofrimento, a dor. Que é o primeiro espetada para dizer a você, algo está errado. Quando o nosso corpo tem alguma coisa errada, vem a dor. Aí você procura um médico para descobrir o que é. Quando nós temos alguma coisa moral errada, a nossa consciência nos acusa, porque nós dormimos com o problema, acordamos, comemos e passamos o dia com ele pensando nele. Eu magoei fulano, eu agredi fulano, eu fiz isso. A consciência não te deixa mais tranquilo. E vejam que esses programas não foram apenas obra dos homens. Vários espíritos começaram a incentivar que a evangelização acontecesse no Brasil inteiro. Aí nós temos Bezerra de Menezes, Irão Ribeiro, Leopoldo Cise, nós temos Viana de Carvalho, aqui em Pernambuco, vários espíritos de Alma de Farias e outros que pegaram essa oportunidade que os homens estavam tendo para trazer para nós. E aí nós começamos a compreender que a evangelização é importante dentro da casa espírita. Tão importante que a Federação Espírita Brasileira deu um livro, A Sublime Sementeira, para nortear o processo de evangelização. Pega o livro, vai ler, maravilhoso. A Sandra Borba tem um livro maravilhoso que trata também disso, tratando do Evangelho, tratando das máximas do aprender sobre a visão do Evangelho. E ela diz, nesse livro, Reflexões à Luz do Evangelho, que nós precisamos, para nos atermos à causa evangélica, ao trabalho dentro da doutrina espírita, atuar sobre 4 pilares do saber. O primeiro deles é o conhecer, eu preciso me conhecer. Eu preciso estar aberto ao novo. Quantas vezes a gente chega na casa espírita e nós encontramos irmãos de outras religiões que precisam estar com a mente aberta para ouvir a verdade espírita, sem rejeitá-la, sem preconceito. Porque Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Nós só estamos livres quando conhecemos a verdade.
quando compreendemos a verdade. Aí saímos do conhecer e entramos no fazer. Eu preciso fazer. Eu não posso apenas conhecer e ficar parado. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso praticar. Eu preciso colocar aquilo que eu estou conhecendo em prática. E vejam que isso acontece muitas vezes em casa, no lar. Gente, a família é importantíssima. É o primeiro seio onde a gente caminha de mão dada com mamãe e papai ensinando pra gente. Porque depois nós vamos ter que caminhar sozinho. E muitos que não dão valor aos pais, quando perdem, entre aspas, os pais, assim, eu era feliz e não sabia. Que saudade que eu sinto do meu pai, da minha mãe. E vejam, esse pai e essa mãe são eles que vão nos ensinar os primeiros valores elementares, tanto da parte material quanto da parte espiritual. É papai que traz a gente para cá, para sentar, para ouvir falar sobre Deus, para ouvir falar sobre as dores, ouvir falar sobre o desentendimento de sabores. Porque quando a gente é solteiro, a gente faz tudo, não dá satisfação a ninguém. Eu vou sair, eu pego o carro e saio. Eu vou comer, eu como aqui tudo. Tá certo? Vou para o cinema, não interessa o horário. Eu vou viajar, não interessa com quem, eu compro a passagem e vou. Mas quando eu caso, aí tem um problema, entre aspas. Eu tenho que dividir. Quando eu vou comer, eu digo assim, eu vou deixar um pedacinho para minha esposa, não é? Quando eu tenho um carro, papai, antes eu saía, aí agora, papai, empresta o carro. Eu vou sair com a minha namorada. Aí você tem que dividir. Dividir é fácil? Não. Você vai sair, que horas você vai voltar? Antes eu não tinha que dar satisfação a ninguém. Você vai fazer alguma coisa? Não, não vai fazer não. Ah, você vai sair com essa roupa? Não, com essa roupa não. Então, o lar nos ensina muito a ter paciência, resignação, flexibilidade, resiliência. Nós temos que ser o bambu que enverga, mas não quebra. Porque se quebrar, a gente abandona tudo e vai embora. E se arrepende depois. Mas nós temos que aprender a conviver, e o conviver cria em nós um laço cultural, um laço de afetividade, de interação. Eu tenho que aprender a conviver na casa espírita, no meu lar, em tudo. Quantas vezes a gente recebe pessoas na casa espírita que tem uma visão, às vezes, meio radical. Aí quando você chama e diz, vem cá, filho, faz assim. Aí a pessoa diz, eu tenho 20 anos de casa espírita. Você quer me ensinar? Se milindra e vai embora. Compreendeu o espiritismo? Não. Como a dona Sônia falou, muitos vieram para cá e foram embora. Não compreenderam a doutrina, mas vão compreender porque não estão abandonados. Deus os ama incondicionalmente. E aí nós temos agora que aprender a ser. Hoje nós aprendemos muito, vemos na nossa sociedade o aprender a ter. Mas nós temos que aprender a ser. Nós temos que nos conhecer como individualidade. Nós temos que saber o que é que nós somos, porque vai chegar um momento em que nós vamos ter que retornar à parte espiritual. Eu estou preparado para isso? Aí pergunta aos espíritos, tem medo da morte? Morro de medo. Ué, mas você não é espírita? Sim, mas eu não sei o que é que tem do outro lado. Ué, mas você não participou da reunião mediúnica? Você não conversa com o espírito? Sim, mas eu não quero ver agora, eu quero ficar pelo menos aqui até os 100 anos. Mas vai chegar um momento que você vai ter que retornar. E vejam como isso é interessante quando eu aprendo a me conhecer. Muitas vezes a gente ouve a crendice popular. Lá atrás, as pessoas dizem assim, você tem medo de alma penada? Você tem medo de casa mal assombrada? Tem, não entro lá. Ué, mas por quê? Porque tem alma penada. O que é alma penada? Kardec, conhecendo isso na França, vai perguntar aos espíritos na questão 134. Ele diz, que é a alma? O que é que os espíritos respondem? Um espírito encarnado. Então, se eu tenho medo de alma penada, eu não posso me olhar no espelho. Porque todo dia eu estou olhando com a alma encarnada. Todo dia. Então, essas crendices criam na nossa mente o medo dos espíritos, porque os espíritos estão fora. Os espíritos são eles. Mas eu sou um espírito. Eu estou na condição de encarnado temporariamente. E essa passagem, e essa vida passa rapidamente. A gente olha para trás, 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70. Foi, já passou? Já passou. E você vai ter que retornar à parte espiritual, porque nós somos imortais. Vamos ter que nos preparar de novo e voltar. Para continuarmos a nossa caminhada evolutiva. A nossa caminhada de amor. Isso faz com que a gente compreenda para amar. Agora eu preciso compreender
a boa nova para praticar na minha vida e evoluir. Isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos pessoas, irmãos, nas famílias que delegam a educação da evangelização para terceiros, ou nem da evangelização. Quando os nossos filhos estão sob a nossa égide, uma coisa muito importante acontece. Os filhos, quando reencarnam, do momento em que a encarnação se consuma no nascimento até os 7 anos, você pode moldar a criança observando a tendência que ela tem. Ela é flexível. Dos 7 anos em diante começa a se consolidar a reencarnação. E o espírito começa a se mostrar como ele é. Se eu delego a educação e o ensino evangélico para depois, quando o espírito estiver na adolescência e ele tiver uma má tendência, vai ficar muito mais difícil que eu conserte, que eu ajude, que eu ampare do que quando ele é jovem. Porque o espírito que está no corpo de uma criança é um espírito velho num corpo novo. E ele vai se mostrar como ele é, vai desabrochar em pouco tempo. Então nós precisamos trazer isso para nós, nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente vê na casa espírita o departamento de infância e juventude sofrendo com aquelas crianças com costumes, com tendências que não são as melhores. Mas eles estão na casa certa, porque aqui é uma escola. Vou dizer, de Alves Farias, a Terra é uma escola, é um hospital e ao mesmo tempo é um porto seguro para aprender. Então ele está no local certo. O problema é quando você não usa isso, não aproveita isso para ensiná-lo e deixa que ele aprenda isso com o mundo. Só que ele aprende com os amigos, na escola, em outros lugares, e pode acontecer que o que ele aprenda não seja bom. E quando ele aprender e começar a sofrer, não sofre só ele, sofre ele e toda a família que está junto. Isso é verdade? É. Problema de droga, problema de sexo, problema do álcool, problema dos desvios morais que a gente observa. O problema vem para casa, porque o filho não corre para o amigo. O filho corre para o colo da mãe, para o colo do pai. E o pai não abandona. Vai começar a trabalhar para tentar reequilibrar, realinhar o filho. Mas esse trabalho, esse processo é longo, demorado e sofrido. Por isso a evangelização, os espíritos olharam para a evangelização e disseram, ensina para ele as leis de Deus. Porque quando a gente aprende as leis de Deus, nós aprendemos a discernir o bem do mal. Aí Kardec pergunta, o que é o bem e o mal? O homem moralizado, ele olha para o mundo, ele vive no mundo com outros olhos. Ele não vive com os olhos do mundo, ele vive com os olhos do Espírito. E aí ele se moraliza. E aí você pergunta, o que é a moral? Kardec pergunta o que é a moral. Questão 629 de Espíritos. O que é a moral? Os Espíritos vão dizer a regra do bem proceder segundo as leis de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa? Então eu não preciso consultar livro nenhum. Eu só vou consultar a minha consciência. Quando eu consulto a minha consciência para proceder de acordo com a lei divina, eu sei discernir o que é bom do que é ruim. Aquilo que é mal é aquilo que é contra a lei de Deus, que o homem chamou de mal, que colocou como a potência do universo, é o bem contra o mal, que nunca existiu. Não existe bem contra o mal, existe o bem contra o bem. Porque o mal é o meu desconhecimento do bem. Quando eu pratico o mal e eu conheço o bem, eu vou praticar o mal? Não, eu não conheço o bem. O bem, eu estou ajustado com a lei divina. Quando eu estou ajustado com a lei divina, eu ando para e passo com Deus e com Jesus. Porque Jesus, quando esteve aqui, ele disse, eu e o Pai somos um. O que é que o homem fez? Desvirtuou isso e disse que Jesus era Deus. Transformou isso num dogma que criou uma confusão na mente da humanidade toda. Mas ele está dizendo, eu, Espírito puro, vivencio e vivo na aura, na psicosfera de Deus. Eu capto o que ele está me passando. O que ele pensa, eu capto. Se eu capto, eu e ele somos da mesma essência. E nós somos da mesma essência, nós somos espíritos.
Agora eu consigo compreender muitas das coisas que Jesus falou. Vós sois deuses, vós fareis o que eu faço. Vós fareis mais do que eu faço. E a gente muitas vezes não tem fé, não acredita. Mas quando a gente tem fé, aquilo acontece. Quando as pessoas têm o poder de aplicar o passe e muitas vezes fazer com que uma pessoa que entrou mal saia bem. Não é verdade? Vem o espírito da reunião mediúnica é totalmente desequilibrado, nervoso. Aí você começa, calma, irmão, vamos conversar. E ele quer te bater, quer voar no teu pescoço, quer te matar. Calma, meu irmão. Aí o coração de mãe bate. Aí ele começa a sentir aquele amor, começa a se acalmar. Aí daqui a pouco você começa a pensar assim, eu te amo. Aí você desmonta o espírito e ele começa a chorar. Porque ele nunca ouviu aquilo, ou ele nunca sentiu aquilo. Mas ele, como espírito, agora ele sente, porque ele não está no corpo. Nós podemos enganar, nós podemos ocultar o nosso sentimento, mas o espírito não faz isso. Aliás, nós vamos ter que dizer assim, ó, se alguém gosta de mentir, quando chegar no plano espiritual vai ter uma decepção, porque não vai conseguir mentir. Porque o espírito vai ler teu pensamento. Você não vai conseguir mentir. Outra coisa, se alguém está pensando que no plano espiritual vai se aposentar, pode esquecer. Não tem aposentadoria, não tem sonho, não tem nada. Vai trabalhar muito mais do que aqui. Então, vamos dizer, quando eu morrer, eu vou descansar. Passar pelo menos um ano descansando. Vai. Lavando lá as cavernas lá, com o André Luiz, nosso lar. Vem cá, meu filho. Você vai começar lá embaixo. Toma uma vassoura, toma um pano, tu vai trabalhar lá. E você vai trabalhar. Porque é necessário ali, o progresso exige que a gente trabalhe. E vejam, toda essa obra que ele gira para trazer para nós isso, requer que nós tenhamos força de vontade e perseverança. Porque se não fosse perseverança dos trabalhadores, dos precursores, nós teríamos essa casa hoje aberta. Quantas casas fecharam depois da pandemia? Quantas? Quantos trabalhadores se afastaram da casa das casas depois da pandemia? Não compreenderam o que a pandemia quis dizer, mas absorveram o sofrimento que ela causou, porque muitos de nós perdemos entes queridos. Partiram, cumpriram sua missão e retornaram. Mas ficou a dor. Isso é um castigo. Isso é um castigo. Mas veja, esse entendimento de que é um castigo, é um pecado, é trazido para nós de uma forma distorcida. Porque na época de Jesus, o pecado não é o que a gente entende hoje. Para os judeus, o pecado não é algo irremissível, onde você é condenado para sempre e você não tem como se recuperar. Para os judeus, o pecado é errar o alvo. Eu posso errar o alvo ou não posso? Posso. Mas eu não posso acertar de novo. Eu posso mirar de novo e acertar o alvo de novo. Então o pecado é uma das formas de progresso que nós temos. Eu erro hoje, sou orientado e não erro amanhã. Então eu vou progredindo, subindo um degrauzinho. Esse processo de aprendizagem faz com que nós cresçamos sem nenhum sentimento de culpa. A culpa nos paralisa. Eu errei, eu pequei. Eu matei, eu roubei, eu fiz isso, fiz aquilo. Vou ficar paralisado no ato equivocado? Não. Eu olho para frente e digo, agora eu errei o alvo, eu vou agora acertar o alvo. Só que tem um processo para isso tudo. Se eu cometi um ato, uma infração grave contra a lei divina, é necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. Eu vou ter que passar por esse processo. Mas o processo inicia agora. E vejam que coisa interessante. Esse iniciar agora não é postergação. Eu vejo as pessoas muitas vezes dizerem assim, eu não consigo fazer isso nessa encarnação, eu vou deixar para a próxima. Agora raciocina no plano espiritual. Emmanuel diz, no livro do Consolador, que no plano espiritual existe 3 vezes mais a população da Terra. Qual é a população da Terra hoje? 9 bilhões? Quanto vem? Se 9 bilhões estamos encarnados, quantos bilhões tem no plano espiritual? 3 vezes mais, 27 bilhões. Se eu desencarnar hoje, eu vou entrar na fila do pão lá no final, nos 27 bilhões. Quando é que eu vou encarnar? Aí eu vou dizer para o meu anjo da guarda, eu quero voltar. Ele diz, calma, meu filho, vai para a fila do pão. Guarda a fila do pão, calma. Eu quero encarnar, calma. Porque nós temos uma série de hoje de novas visões. As famílias hoje não têm 10 filhos. Não tem 12 filhos. As famílias hoje têm 2 filhos no máximo. Não é? Aí diz assim, meu filho, tu queria encarnar naquela família. Só que ela prometeu te receber, mas só tem 2 foram na tua frente. Tu vai ter que ficar para a próxima. Não é?
E você vai ficar. Quando é que você vai cumprir aquilo que você na próxima encarnação? Você está jogando para uma variável que não depende de você. Faça aqui agora. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Se eu tenho que ser bom, se eu tenho que ser um homem de bem, eu vou ser um homem de bem agora. Eu vou procurar vencer as minhas básicas ações agora. Porque o Espírito de Verdade vai falar para a gente: espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Instruí-vos é aprender, ter conhecimento, evangelizar-se. Eu tenho que ter amor, mas do outro lado eu tenho que ter evangelização. Porque se eu não tiver amor, eu não consigo transpor a ponte para chegar na evangelização. Eu vou ficar na falta da compreensão. Aí começo a dizer, eu estou sofrendo aqui, eu sofro, estou passando isso, estou passando aquilo, estou doente, estou aquilo. Tudo isso é um alerta para nós. Mas tudo tem início, meio e fim. O problema é que a gente não olha o fim. Aliás, não sabe quando será o fim. Você está doente e diz, eu quero ficar são. Mas você quer para amanhã. E muitas vezes aquela doença diz, você precisa aprender alguma coisa. Você não está errando? Aprenda por que a doença te atacou. Você pergunta assim, o que é que nós dizemos? Por que eu? Eu estou com câncer. Pai, por que eu, hein? Não é porque eu. É o que é que a doença está querendo dizer para mim. O que é que eu não vi que ela está querendo me mostrar que eu preciso me reajustar. Quando eu consigo fazer isso, eu me harmonizo e entro em paz, em tranquilidade. Aí eu começo a dizer assim, tudo bem, pai, se a doença é para me ensinar e esse ensinamento requer que eu volte ao plano espiritual, seja feita a tua vontade. Eu não tenho medo da morte. Eu faço como Jó. Jó vai ser tentado por Satanás, individualização do mal. Jó era rico, tinha esposa, diversos filhos. Para os judeus, ter cabra, ter bois, ter isso, aquilo, é um tesouro, é a riqueza deles. E ele tinha escravos, tinha muito gado, tinha riqueza, tinha fazenda, tinha tudo. Aí o Satanás aparece para Jesus, para Deus, e diz assim, Deus, Jó só é temente a ti, porque ele tem tudo. Eu também, desse jeito, eu seria fiel a ti. Deixe-me tentá-lo. Aí Deus diz, sim, pode tentá-lo, menos matá-lo. Menos matá-lo. Aí o diabo começa. Satanás começa. Tira todas as riquezas, os animais de Jó, a esposa morre, os filhos morrem um por um. Jó perde tudo, perde a casa, fica doente. E no auge da agonia, da pobreza, o que é que ele faz? Ele raspa a cabeça, que é o sinal de ligação da criatura com o Criador, segundo a religião judaica. Ele raspa a cabeça, deita a face dele ao solo e diz assim, Senhor, tudo tu me deste, tudo tu me tiraste. Se assim foi, que seja feita a tua vontade. Aí Satanás desiste dele. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, Jó reafirma a fidelidade dele a Deus. E Deus restitui tudo a ele. Casa de novo, tem filho de novo. Reconquista tudo que ele tinha de animais, reconquista os escravos e passa a viver bem. Quantos de nós conseguiria isso? Perder tudo e dizer, Pai, que se faça a tua vontade. Amor. Amor. Amor que é mais do que aquilo que os filósofos colocaram. O amor que é ser útil ao próximo. O amor que é ser útil ao nosso Deus e a Jesus. E aí, nós vamos entender, porque Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, pensava que eu tinha esquecido, né? Do livro Pensamento e Vida, capítulo 4, ele vai nos explicar exatamente isso. E Jesus nos traz o ensinamento de que a gente não deve desistir. Nunca. Hoje, nós temos aqui a constatação clara de que o amor a uma causa faz com que nós tenhamos frutos. O amor dos pioneiros que fundaram esta casa permite que hoje nós estejamos aqui.
Mas não é só nós encarnados, é nós e uma penca de espíritos que estão sentados dentro de vocês aí. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque eu estava na Federação Espírita Brasileira quando Nestor Mazotti era vivo, e eu estava caminhando no Estudo ESD, lá naquele salão da Federação Espírita Brasileira, numa palestra no domingo, e aí eu vinha, ele falou assim, pegou de surpresa, vai fazer a prece. Eu, um salão lotado, aí o coração disparou, falei, vou desencarnar aqui. Pronto, vou desencarnar aqui. Aí disse, não, você, calma, você vai fazer a prece. Aí eu, inocentemente, vim lá de trás, fui me sentar na frente. Aí uma senhora assim, não, senta aí não. Eu olhei para a cadeira, vazia. Por quê? Já tem gente sentada aí. Eu olhei para a cadeira, não tinha ninguém. Eu falei, quem está sentado aí? Tem uma senhora sentada aí, vai sentar no colo dela. Era quem? O espírito. Ela era vidente. Ela estava vendo e achando que era encarnado. Aí, bom, eu não vou sentar no colo dela não, né? Não é minha avó. Sentei do lado. E aí o coração disparou mais ainda, porque se tem espírito ali, imagine do meu lado. E começou, vai fazer a prece. Aí vai fazer a prece, a boca parecia aquele negócio aí, de nervosismo. Mas saiu. E a gente aqui está acompanhado. A gente vive acompanhado do Espírito. Eles são testemunho de tudo que nós fazemos. Tanto é assim que muitas vezes a gente trabalha na casa do Espírito, na reunião mediúnica. Vai para a reunião mediúnica da semana que vem. Aí começa a sentir coisas essa semana. Já aquelas sensações às vezes agradáveis, mal-estar, irritação. E diz assim, isso não é normal, isso não é meu. É o Espírito se aproximando e ele acompanhando. E às vezes o médium imprevidente faz um monte de coisa errada. Aí quando chega na reunião mediúnica, é mesmo. Eu tive contigo a semana inteira. Você disse para amar, para fazer isso, mas você não fez isso em casa. Você brigou com a sua mãe, brigou com a sua esposa, fez isso, fez aquilo outro. Eu presenciei isso na reunião mediúnica. A pessoa falando de amor, o dialogador falando de amor, não, você tem que amar, meu irmão, você está sendo bem acolhido aqui. Você é hipócrita. Aí todo mundo silêncio. Hipócrita? Você é hipócrita. Eu estou com você desde segunda-feira da semana passada. E você não deu uma demonstração de amor, de paciência, leniência, abnegação, nada. O que você fez em casa com a sua esposa? O que você fez em casa com o seu filho quando pediu o carro? Aí começou a... Todo mundo, ó, calou a boca. Ensinamento maravilhoso, não é? Maravilhoso. Isso prova que nós não estamos sós e que nós não somos apenas o corpo. Nós somos muito mais do que o corpo. Nós somos espíritos amados por Deus, amados por Jesus, que tem que compreender a doutrina, praticar a doutrina, para que ela nos modifique e nos faça luz. Nós temos que ser o sal da terra. O sal importante para a comida ele dá sabor, dá gosto, mas se você salgar demais, você acaba com a comida. Nós temos que ser esse sal. Nós temos que ser essa diferença. Nós temos que acreditar em nós e acreditar que nós somos amados por Deus. Por isso que nós estamos aqui. Eu queria agradecer a todos. Beijo no coração de todos. Que nós possamos voltar com a confiança e com a certeza de que a doutrina espírita é transformadora. A doutrina espírita é amor. A doutrina espírita é libertadora. Conhecereis a verdade vos libertará. Muita paz. Nós agradecemos ao nosso irmão Raniel, que trouxe a mensagem, conforme lhe foi pedido, e que nós possamos realmente aprender. Nós sabemos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? E essa história de espírito comigo já aconteceu, viu? Um pediu numa reunião mediúnica para me acompanhar. Ele pediu, ele disse, nada, a senhora não fala isso, mas eu quero ver em casa, com seus filhos, a senhora não faz isso. Eu disse, bom, mas vamos ver, eu quero ele ver. Eu digo, bom, ele disse, mas eu já tentei entrar, mas lá embaixo do edifício não deixaram eu subir. Aí eu falei, tudo bem, vamos pedir ao nosso amigo mentor, se permite que você suba. Aí ele permitiu, eu disse, então pronto, pode me acompanhar, sem problemas. E foi sair, esqueci, cheguei em casa, isso é verdade, gente.
Quando eu entrei, abri a porta, os meninos estavam dormindo, olhei para um lado, olhei para o outro e senti aquela presença. Eu disse, deixa para lá. Aí fui tomar um cafezinho e tal, fui dormir tranquilo, fiz minha prece. No outro dia eu senti também uma coisinha, vim para o Jeffa e tal. Ainda era o Jefinha, era ali do lado. Isso tem muito tempo. Aí passou a semana toda, às vezes quando eu sentia alguma coisa, quando chegou sexta-feira na reunião mediúnica, aí eu tinha esquecido da história. Aí ele chegou. Aí disse, eu tô aqui. Eu digo, que bom, mas é verdade. Aí ele falou, sério, não posso falar mais nada não, tudo bem. Eu fiquei feliz, né? Porque realmente os erros e os enganos foram coisas cotidianas, coisas normais, não foram coisas que eu me envergonhasse. Então, graças a Deus, isso é a pura verdade. Agora, a gente não pode ficar com medo, né? Não vou fazer isso ou aquilo, porque eu estou sendo seguida por espíritos. Então, façamos nossa prece, entregamos a Jesus o nosso dia, desde de manhã, vamos pedindo e vamos dormir com a consciência, pelo menos, como dizia Santo Agostinho, a gente pensando, será que eu fiz o melhor? E se não fizemos, tentar no dia seguinte, sermos honestos conosco mesmo, e sem beber. Está cheio de espíritos, imagine muito mais do que nós pensamos. E realmente essa semana nós temos assim, tido a alegria de ter muitos espíritos visitantes e é com muita alegria que nós os recebemos e sabemos que a espiritualidade amiga ele tocou no nosso irmão professor Djalma Montenegro de Farias, que é um dos nossos mentores e é o responsável pelos estudos da nossa casa. Então, há muito tempo a maioria sabe disso. Ele está conosco e agradecemos muito a ele, doutor Bezerra, e a tantos outros nós sabemos que se fazem assim mais presentes conosco. Vamos à nossa prece final e vamos pedir a vocês que não se levantem, ninguém, porque a juventude vai trazer um recadinho para nós. Tá? Querido Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, pode sentir o nosso sincero agradecimento. Sabemos, Senhor, que recebemos muito mais do que damos. Que quem precisa dessa casa, desses espíritos, de toda essa tarefa, somos nós. Eu reconheço isso a cada dia e agradeço, Senhor. E espero que todos reconheçam. O serviço do bem é para nós mesmos. Todo e qualquer bem que pensamos que fazemos, estamos fazendo para nós. Não pode existir esse interesse, mas que possamos compreender isso, que somos nós que muito mais recebemos. Que todos continuem, Senhor, nessa trajetória, esses que aqui estão, que possam estudar a doutrina espírita, conforme foi exposto aqui pelo nosso irmão com tanta propriedade. Aprendermos, conhecermos e assim vivemos melhor nessa grande escola, terra que nos proporciona essa oportunidade de aprendizado, não só de aprender, mas de vivenciar cada dia esse mesmo aprendizado. Nós agradecemos a todos de coração, ao nosso irmão que está aqui conosco, que ele leve o nosso abraço sincero e que volte a estar conosco em outras oportunidades. A todos esses espíritos amigos, aqueles que trazem para nós os seus fluidos, as suas energias através do passe, para a água fluidificada, que é fluidificada por eles, por todos eles que tanto nos ajudam. E por aqueles que vieram receber, que possam estar felizes, que possam buscar um recomeço, sem medos, sem vacilações, acreditando que Jesus sempre foi o nosso guia espiritual, o nosso amor maior. Que todos nós estejamos em paz, sob a sua proteção amorosa e felizes por essa oportunidade em seu nome. Em nome de Deus, nosso Pai, encerramos essa reunião. Graças a Deus.